Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre nossas vidas nesse momento. Que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê orientação para entendermos um pouco mais da palavra dele. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 40 ao verso 42. O texto é aquele texto da cura de um leproso, e ele diz assim: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Esse texto é um texto muito forte, muito interessante, e ele traz algumas lições para as nossas vidas. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, que as pessoas iam até Jesus quando tinham necessidades específicas, né? Alguns eram levados ou iam à presença de Jesus endemoniados e saíam libertos. Muitos iam à presença de Jesus com doenças físicas e ao mesmo tempo saíam de lá curados. Interessante que nós não vemos em nenhum momento alguém ir até Jesus e voltar do mesmo jeito que foi. Todos eles tinham experiências muito marcantes na relação com Jesus. E eu queria pensar um pouquinho com vocês hoje sobre isso, né? O que nos leva, o que nos motiva a ir à presença de Jesus? O que nos fortalece, nos anima a ir à presença de Jesus? E quando nós vemos esses episódios da Palavra de Deus, eu vejo que algumas coisas são destacadas aqui. Uma delas, quando as pessoas vão até Jesus, elas creem que Jesus pode fazer algo. Elas vão até Jesus com uma necessidade, e se elas vão até Jesus é porque lá elas encontram, elas acreditam que vai ter uma resposta. Nós sabemos, e quando nós estudamos sobre oração, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, crendo, nós receberemos. Talvez a gente não receba muitas coisas de Deus porque a gente não crê, a gente não tem fé. A gente vai à presença dele, muitas vezes, de uma maneira rotineira, apenas por ir. E esses homens do povo de Deus na época de Jesus, eles iam até Jesus com as suas necessidades, entendendo que Jesus iria curá-los. Tantos episódios da palavra de Deus mostram, né, aquela mulher que sofria com hemorragia, só de ela tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada. E tantos outros casos nós vemos. E aqui nós temos um caso muito marcante e muito interessante. Esse texto, Jesus nos ensina, eu queria destacar 3 coisas desse texto que Jesus nos ensina aqui. A primeira coisa que eu vejo é, o leproso vai até Jesus, ele se aproxima de Jesus, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Aquele leproso diz para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E aqui a primeira coisa que o texto nos ensina é que Jesus sempre aceita o pecador que se achega a ele. Jesus ama o pecador. Jesus não ama o pecado, mas Jesus ama o pecador. E é interessante que não importa as condições como a gente chega à presença de Jesus, a palavra de Deus diz que ele nos aceita. É interessante que na época de Jesus, né, naquela época, o que acontecia? Quando um leproso chegava perto, as pessoas saíam de perto. Quando alguém chegava perto com lepra, as pessoas se afastavam. Ele era rejeitado. Ele era simplesmente separado. Nós sabemos, né, a palavra de Deus nos diz que naquela época, quando a pessoa ela tinha lepra, ela tinha que se distanciar das pessoas, ir para um outro lugar. No Antigo Testamento, nós vemos muito sobre isso, né?
As pessoas elas tinham como se fosse um lugar fora da cidade para elas irem e ficarem lá. Então as pessoas quando ficavam leprosas, elas não era só a questão física, a doença física que acontecia. Ela perdia o contato com as pessoas, ela perdia o contato com os familiares, com os amigos, com as pessoas que ela amava, porque ela tinha que ser deixada de lado, né? E aí, então, a palavra de Deus diz que depois que ela fosse curada, ela teria que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote estaria olhando, vendo se realmente ela estava curada, e se ela for curada, ela poderia voltar ao convívio das pessoas. Então, muitas vezes, a gente percebe que esses casos físicos, como a lepra e outras situações, afastam a pessoa. E é interessante que aqui Jesus ele aceita aquele pecador. Jesus ele não sai para trás, Jesus não se afasta, Jesus aceita aquele pecador. Então a primeira lição que eu queria destacar desse texto aqui é que quando aquele leproso se aproxima de Jesus, Jesus não se afasta. Nosso Senhor ele não é preconceituoso, nosso Senhor ele não faz distinção de pessoas, ele recebe as pessoas. Todas aquelas pessoas que vão aos pés de Jesus, ele as aceita. Uma outra coisa que o texto nos mostra é que Jesus, profundamente compadecido com aquela situação, com aquele homem, Jesus ele nos ensina aqui que ele se compadece, ele sente a dor do outro, ele sente o que o outro está passando, né? E o texto diz que ele estende a mão, toca e ele diz para aquele homem: quero, fica limpo. Segunda coisa que Jesus nos ensina é que Jesus tocou. Enquanto todas as pessoas fugiam da presença do leproso, Jesus toca no leproso. Jesus dá um passo adiante e toca nele. Hoje nós estamos vivendo dias, né, em que não se pode mais tocar nas pessoas, né? E se tocar é de ombro, se tocar é com o tornozelo. E isso faz tanta falta. E uma das coisas que esse homem precisava era de um toque. E Jesus faz isso, Jesus toca. Jesus poderia de longe dizer assim, tá bom, eu quero ficar limpo. A gente vê tantos milagres que Jesus fez, amados, quando nós estudamos a palavra de Deus. Jesus fez, em alguns casos, Jesus fez milagres sem a pessoa estar lá. Né? Um belo dia vai uma mulher aos pés de Jesus pedir pela filha endemoniada. E Jesus abençoa e cura. Outros textos, a palavra de Deus diz, né, que pessoas iam pedir pelos seus servos e Jesus fazia um milagre. Então aqui nós vemos, amados, só que aqui Jesus especificamente toca naquela pessoa. Aquele homem precisava disso, do toque, né? E aí o texto diz então que o que acontece aqui é que existe uma ligação, Jesus estabelece uma ligação com as pessoas. Jesus toca, né? É como se Jesus estivesse interagindo com aquele homem, se relacionando com aquele homem. Então, a segunda coisa que a gente aprende, primeiro é que Jesus aceita o leproso, Jesus não se afasta, Jesus fica ali, Jesus toca o leproso. E por último, né? Jesus, então, o cura. Jesus diz, né? Quero, fica limpo. E a palavra de Deus diz, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Olha que coisa maravilhosa, né? O homem vai até Jesus, roga a Jesus por um milagre, Jesus o aceita, por ele ser um pecador, por ser um leproso, Jesus toca naquele homem e Jesus o cura. E uma coisa que me chama a atenção é, todas as vezes, amados, que a gente vai à presença de Jesus, a gente sai diferente. Talvez você diga assim, mas às vezes eu vou à presença de Jesus e saio do mesmo jeito. Aí eu pergunto, né, e desafio você, o que tem nos levado à presença de Jesus? O que tem nos motivado a ir aos pés de Jesus e colocar para Ele as nossas necessidades? Será, amados, que a gente tem fé? Que a gente crê realmente no poder do Senhor? Ou será que a gente simplesmente vai por uma questão rotineira? Às vezes o nosso dia acontece isso, a gente pode, às vezes, faz tantas coisas, não, agora eu preciso orar, eu preciso colocar isso diante de Deus, eu vou e coloco. Aqui, amados, uma coisa que me chama a atenção é,
Todas as vezes que nós estudamos um caso na palavra de Deus, que o homem vai até Jesus, que ele tem um encontro com Jesus, ele sai diferente. Se nós não temos saído diferente desses encontros, creio que é momento da gente parar, da gente refletir e da gente entender o que está errado. Gosto muito, e vocês sabem disso, do texto de Isaías 59. Isaías, quero abri-lo aqui. Isaías 59 é um texto que eu particularmente gosto muito. Isaías 59, versos 1 e 2, verso 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Esse versículo diz que as mãos do Senhor estão sempre estendidas para nos ajudar. Os ouvidos, o ouvido de Jesus está sempre pronto para nos ouvir. Então, a parte de Deus é: os braços estão estendidos para nós e os ouvidos do Senhor abertos para nos ouvir. Mas o versículo 2 diz, né? Porém, mas as iniquidades, os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha que coisa incrível aqui, né? O texto diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados, amados, eles fazem uma separação entre nós e Deus. Deus está com os braços estendidos, mas o nosso pecado nos separa. E quando nós vamos à presença de Jesus, nós precisamos confessar os nossos pecados para Ele. Se nós estamos entrando na presença de Jesus e saindo do mesmo jeito, alguma coisa está errada. E o meu desafio para mim e para você nessa noite é que a gente possa, queridos, nos lembrar de que todas as pessoas que vão a Jesus, crendo nele, confiando nele, elas saem diferentes. Se nós temos saído igual, a maneira como nós entramos na presença de Jesus, é momento da gente parar e refletir. Será que não existe um pecado? Será que não existem situações que não agradam ao Senhor? Que fazem, como diz Isaías 59, 2, né? Que os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para que Ele não nos ouça. Talvez, amados, os nossos pecados estejam impedindo isso. E esse homem, esse leproso, ao ir à presença de Jesus, ele vai com o coração aberto. Mais do que a cura da lepra, aquele homem foi curado da alma. Esse texto que nós lemos, Marcos, ele diz isso, né? Jesus, ele diz para aquele homem: eu quero, fica limpo. No mesmo instante, desapareceu a lepra. E eu creio que ele saiu daquele momento com Jesus diferente de como entrou. Meus irmãos, que a gente possa ir à presença de Jesus, que a gente permita a Ele que Ele nos toque, que a gente permita que Ele nos cure, que a gente permita que Jesus trabalhe na nossa vida. E seja o que for que porventura esteja atrapalhando nosso relacionamento com Deus, seja o que for que esteja atrapalhando o Senhor de ouvir as nossas orações, seja o que for que esteja impedindo a gente de conseguir dar as mãos ao Senhor, que Deus possa nos ajudar, amados, a pensar sobre isso, a ver o problema, ver o pecado e confessar ao Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso advogado. Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Que realmente, meus irmãos, o Senhor, Ele possa nos abençoar, que assim como aquele leproso foi curado, que aquele leproso saiu diferente da presença de Jesus, que nós possamos da mesma forma irmos até Jesus, seja qual for a nossa luta, seja qual for a nossa dificuldade, seja qual for o nosso problema, que a gente possa ir até Jesus e buscar dele que ele nos abençoe. Temos vivido dias onde muitas pessoas questionam
Por que Deus não abençoa? Por que Deus não cura? Por que Deus não faz? Mas às vezes o problema não está em Deus, está nas pessoas que querem ser curadas, mas querem continuar vivendo uma vida errada. Querem ser libertas, mas querem continuar na escravidão. Não há coerência nisso. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a realmente confessarmos os nossos pecados, a tirar tudo que possa nos atrapalhar de estarmos perto do Senhor e que a gente possa ter esse momento precioso na presença de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te ajude, que o Senhor te cure, se for o caso, que o Senhor te liberte, se for o caso, mas que você possa buscar cada dia mais uma relação bonita, próxima, com esse Deus maravilhoso que nós cremos. Que Deus te abençoe, meu irmão.